Na aula de hoje, nós iremos falar sobre estruturas dos sistemas operativos. Iremos começar por falar sobre os vários serviços de um sistema operativo e depois sobre a estrutura dos sistemas operativos. Numa forma geral, um sistema operativo tem ou deve fornecer vários serviços. No fundo, o sistema operativo é um ambiente para a execução de programas e, como tal, deve ter serviços relevantes, como, por exemplo, interfaces do utilizador, permitir também executar programas, permite também executar operações de input, leitura, output, escrita, também manipulação de ficheiros, comunicação, detecção de erros, etc. Portanto, de uma forma geral e em termos gráficos, os utilizadores e outros programas de sistema devem comunicar com o sistema operativo através daquilo que nós definimos anteriormente como System Calls, chamadas de sistema. Essas chamadas de sistema, por fim, fornecem serviços ou permitem invocar serviços que correm dentro do sistema operativo, como, por exemplo, a execução de programas, tratamento de operações de input-output, comunicações, detecção de erros, invocação de sistemas de ficheiros, por aí afora. Esses serviços, por fim, é que lidam diretamente com o hardware. O primeiro serviço que é importante falarmos é a interface com o sistema operativo. No fundo, nós temos dois grandes tipos de serviços ou de interfaces com o sistema operativo, que é a linha de comandos, ou terminal, e a Graphical User Interface, interface gráfica. Portanto, o terminal já vocês conhecem, têm estado a trabalhar nas aulas de laboratório. Existem vários terminais. Por exemplo, em Linux, o terminal mais utilizado é o Bash, Born Again Shell. Mas o Windows também tem o seu terminal. Neste caso, em Windows é chamado Command Prompt. As interfaces gráficas não é nada que vocês não estejam habituados a trabalhar. Por exemplo, aqui temos a interface gráfica, a Graphical User Interface baseada em janelas, por exemplo, do macOS, mas vocês também conhecem do Windows e agora também do Linux. Mas as interfaces gráficas também podem ser de outro género, tipo touch, como por exemplo nos dispositivos móveis que nós estamos habituados a usar. Chegamos agora às chamadas de sistema. Portanto, as chamadas de sistema, que é aquilo que nós já falamos no vídeo anterior, ao fim e ao cabo é a interface ou é a forma como os programas dos utilizadores fazem a interface ou pedem os serviços de um sistema operativo. Geralmente, essas chamadas de sistema e a sua implementação é feita naquilo que nós chamamos as linguagens de programação de sistemas, como por exemplo C, C++ ou Assembler. E nesta imagem nós podemos ver o que teria que ser feito, por exemplo, para copiar um ficheiro de uma origem para um destino. Ou seja, no fundo, na parte azul, se nós quiséssemos copiar um ficheiro de uma origem para um destino, nós precisaríamos de vários serviços. Como, por exemplo, abrir o ficheiro, ok? O ficheiro de origem, receber essa informação, abrir o ficheiro de destino, depois verificar se o ficheiro de origem existe, se não existir, abortar, depois criar o ficheiro de destino, depois então, em loop, obter os vários bytes da origem para o destino e, por fim, terminar e fechar os vários file descriptors destes ficheiros. Portanto, como podem ver, para criar, ou seja, um programa tipo copy, okay? Na linha de comandos do terminal existe um comando chamado cp, que é um programa que copia, recebe o ficheiro de origem, o nome do ficheiro de origem e o nome do ficheiro de destino. Portanto, no fundo, esse programa feito numa linguagem de programação tipo C, internamente há de invocar uma sequência de passos. Okay? Cada uma dessas sequências de passos que necessita de algo do sistema operativo é basicamente a invocação de um serviço ou a invocação de uma chamada de sistema. Portanto, no fundo,
Para se conseguir, por exemplo, copiar um fecheiro de um lado para o outro, é preciso invocar vários chamadas de sistema, vários system calls. No entanto, é importante nós distinguirmos ou salientarmos bem a distinção entre aquilo que é chamadas de sistema e aquilo que são APIs. Okay? Portanto, no fundo, uma API, Application Programmable Interface, é um conjunto de funções ou métodos fornecidos para facilitar o trabalho dos programadores. Okay? Por exemplo, em Windows existe uma API chamada Win32 que fornece funções para criar ficheiros, abrir ficheiros, por aí fora. Em POSIX, que é a API, neste caso, dos sistemas operativos baseados em Unix, como por exemplo Linux, ou macOS, ou Android. O Android é baseado em Linux, ou então o iOS, fornecem essa API, ok? Fornece funções como, por exemplo, read, write, por aí fora. Também temos APIs em várias linguagens de programação, por exemplo, na Java. A Java, vocês têm uma API, por exemplo, o System fornece, o Package System fornece vários serviços, ou melhor, várias funções para se comunicar com o sistema, em que neste caso, por exemplo, o out.println, então é para escrever qualquer coisa no terminal, ou a gente diz no ecrã. Portanto, no fundo, uma API uma API fornece funções e essas funções internamente poderão fazer alguma utilização de chamada sistema, ok? Por exemplo, neste caso, por exemplo, o system.out.println ou o write do POSIX internamente, eventualmente, terão que invocar uma chamada de sistema para que o kernel possa escrever qualquer coisa ou no ecrã ou no fecheiro. Portanto, no fundo, como é que este mecanismo funciona? Uma aplicação do utilizador, vamos imaginar que essa aplicação precisa de abrir um fecheiro, ok? E então invoca, se tiver, por exemplo, em Java, invoca uma função do package scanner ou uma coisa assim do género. Ou então, se for, por exemplo, em C, invoca a função open, mas essa função, eventualmente, lá dentro, a determinada altura, há de ela invocar uma chamada de sistema, ok? Há de invocar uma chamada de sistema. E como nós já falamos na aula anterior, sempre que há a invocação de uma chamada de sistema, o microprocessador passa de user mode para kernel mode e passa o controlo para o lado do kernel. O que é que o kernel eventualmente faz? O kernel vai a uma tabela, ok? Verifica qual foi a chamada de sistema que foi invocada. Portanto, existem várias chamadas de sistema, neste caso vários serviços, que podem ser acedidos através de chamadas de sistema e verifica qual é a chamada de sistema que corresponde àquele identificador, digamos assim. Assim que encontra, invoca então a implementação neste caso da função open, mas dentro do kernel, ok? Ou neste caso não é uma função, é uma chamada de sistema, portanto invoca o código ou executa o código da chamada de sistema open em kernel mode, portanto estamos a falar já num modo em que todo o código pode aceder diretamente ao hardware. Portanto, isto significa que o kernel, para abrir um fecheiro, terá que comunicar com o controlador do disco, tem que pedir bytes ao disco, por aí afora. E então, eventualmente, quando essa chamada de sistema terminar, há de retornar a execução novamente de volta para o lado da aplicação do utilizador, ok? Portanto, é importante salientar que quando uma aplicação no lado do utilizador, portanto a user mode, necessita de qualquer serviço que está no lado do kernel, a invocação pode ser feita através de uma API, ok? Ou seja, existe várias funções fornecidas por uma API que abstraem este procedimento, mas no fundo é importante vocês terem em atenção que este mecanismo é um mecanismo relativamente indireto, ou seja, vocês estão a invocar
uma função, essa função internamente executa ou pede ao kernel para executar uma chamada de sistema e eventualmente o kernel é que executa essa chamada de sistema internamente, comunica com os dispositivos e por fim retorna a informação necessária. Portanto, novamente salienta-se que as aplicações no lado do utilizador não acedem diretamente aos dispositivos, mas ao hardware, mas podem invocar chamadas de sistema e essas chamadas de sistema, por sua vez, é que vão, no lado do kernel, em kernel mode, é que vão executar, esse código ou vão executar esse acesso aos dispositivos. Está aqui um pequeno exemplo da função open, ok? Portanto, a função open em Linux simplesmente faz uma coisa muito simples, que é verifica se o fecheiro é grande ou pequeno e, eventualmente, há de invocar a chamada de sistema, há de invocar uma função do sysopen, que eventualmente essa função internamente é que há de invocar a chamada de sistema, ok? Portanto, vocês aqui podem ver, no fundo, a função open, que é dada em Linux ou que é fornecida para os utilizadores poderem invocá-la em Linux, é simplesmente aquilo que nós chamamos um thin wrapper, portanto, simplesmente não faz muita coisa de especial e chuta logo o problema para a invocação da chamada de sistema. Eventualmente, em kernel mode, essa chamada de sistema terá então que verificar muita coisa, ok? Terá que verificar se o fecheiro existe, se não existir retorna um erro, se existir retorna um file descriptor, por aí fora. Por fim, é importante também salientar que este mecanismo de chamadas de sistema é atualmente é basicamente utilizado na grande maioria dos sistemas operativos comerciais. Portanto, naqueles sistemas operativos que nós usamos na prática para trabalhar com os nossos computadores ou dispositivos móveis. Por exemplo, em Windows, para criar um processo, nós podemos usar a chamada de sistema ou função, vá lá, create process, e em Unix, quando nós invocamos a função fork, eventualmente essa função executa a chamada de sistema correspondente que há de criar então um processo. Para, por exemplo, ler um fecheiro ou abrir um fecheiro, em Windows nós invocamos o create file, em Unix nós temos a função open. E por aí fora. Basicamente isto é só para mostrar que os sistemas operativos hoje em dia são basicamente muito semelhantes em termos de que corresponde à parte do kernel, ok? Aos serviços que fornece. A maior parte dos sistemas operativos fornece o mesmo tipo de serviços, ok? Mas as funções que são invocadas, ok, têm nomes diferentes, podem ter argumentos diferentes, pode funcionar de forma relativamente diferente internamente, mas no fundo o exemplo ou o tipo de serviços que fornece é relativamente semelhante. Vamos então agora passar para a segunda parte desta aula, em que nós vamos falar sobre as várias estruturas de um sistema operativo. Portanto, no fundo, as estruturas de um sistema operativo têm a ver com o facto, ou com a arquitetura do sistema operativo. Neste caso, como é que os vários módulos do sistema operativo estão montados, ok? Portanto, um sistema operativo é um programa, um conjunto de programas relativamente complexo e, de certa forma, tem que ter uma determinada organização. A primeira estrutura que nós vamos falar aqui está mais associada aos primeiros sistemas operativos. Portanto, ou seja, de início os computadores tinham muito pouco... não havia muito grandes serviços fornecidos pelos sistemas operativos. Ou seja, de uma forma geral, a maior parte dos utilizadores, quando queria trabalhar diretamente com os dispositivos, tinha acesso direto aos dispositivos. Portanto, nesta estrutura que temos aqui, em que, por exemplo, o MS-DOS, o Microsoft DOS, que é o antecessor do Windows da Microsoft, estamos a falar de um sistema operativo nos anos 80, início dos anos 90. Portanto, no fundo, esta estrutura não tinha uma grande divisão em módulos. Portanto, as aplicações podiam, por exemplo, comunicar com certos serviços fornecidos pelo MS-DOS,
ou drivers, ou por aí afora, ou então as aplicações, se quisessem, poderiam logo aceder diretamente, neste caso, diretamente aos dispositivos, ou através de um programa que nós chamamos a BIOS. Portanto, de uma forma geral, e inclusivamente havia programas que chegavam a apagar da memória tudo o que era o sistema operativo para poderem ter mais memória. Portanto, estamos a falar, na maior parte das vezes, de jogos. Portanto, o utilizador entrava no jogo, era a única coisa que corria no sistema operativo, o jogo comunicava diretamente com o hardware e depois, quando o utilizador queria sair do jogo, neste caso, como o jogo já tinha apagado tudo o que era memória e tinha retirado o sistema operativo da memória, não restava mais do que reiniciar o computador, ok? Portanto, estamos a falar de estruturas simples em que não há grandes divisões em módulos. O outro tipo de estruturas que existe é aquela que nós já temos estado aqui a falar, que está mais associada aos sistemas operativos modernos, como por exemplo o Unix ou o Windows também, em que ao fim e ao cabo é a estrutura que nós já falamos. Temos utilizadores, os utilizadores através de terminais, de interfaces gráficas, usam compiladores, interpretadores, outros programas, por aí afora, e eventualmente esses programas necessitam de comunicar com o kernel. Portanto, fazem essa comunicação usando aquilo que nós chamamos por chamadas de sistema. Okay? Portanto, o kernel há de fornecer vários serviços, como por exemplo os drivers, o acesso aos vários tipos de dispositivos, sistemas de ficheiros, o escalonamento de processos. Nós vamos falar mais à frente depois o que é que são processos. Estamos a falar também de memória. Portanto, tudo o que são aquele tipo de serviços que correm dentro do kernel são acedidos através das chamadas de sistema. E por fim, o kernel é aquele que tem, o kernel implementa o necessário para comunicar diretamente com o hardware. Portanto, estamos a falar da comunicação direta com memória ou com os controladores dos dispositivos. Existem outras estruturas, como por exemplo a estrutura em camadas, que é relativamente parecida com a estrutura anterior que nós definimos como não tão simples, mas neste tipo de estruturas, do qual eu não conheço assim grandes exemplos, pelo menos comerciais, não conheço exemplos de sistemas operativos relativamente comuns, mas este tipo de estrutura dá a ideia que não há propriamente o conceito de um kernel, ok? Mas a ideia é que existem várias camadas em que cada camada fornece serviços à camada que está acima. Por exemplo, a camada 1, neste exemplo, é a única camada que consegue aceder ao hardware, e depois a camada 2 só acede aos serviços da camada 1, a camada 3 a camada 2, por aí afora. No entanto, isto, pronto, não conheço, como digo, não conheço nenhum exemplo. Não sei se há aqui a garantia de que o microprocessador, por exemplo, imaginemos que uma camada mais alta quer aceder diretamente ao hardware. Neste caso, nós não sabemos se existe aqui algum mecanismo tipo user mode ou kernel mode que faça com que o próprio microprocessador fisicamente não permita aceder diretamente ao hardware, ok? Depois também temos a estrutura microkernel, que é uma estrutura não é assim muito usada, mas existem sistemas operativos como, por exemplo, o Minix, que usam, em que nós já falamos um bocadinho disto na última aula, em que a ideia é que existe muitos serviços que estão dentro do kernel mode, portanto, e podem aceder diretamente ao hardware, mas existem outros serviços que são relevantes também, que correm em user mode. Portanto, são serviços que não precisam, se calhar, diretamente de comunicar com o hardware, mas que podem usar, eventualmente, serviços que estão no kernel. E a comunicação entre os vários, ou seja, nós já sabemos que no caso, por exemplo, dos sistemas operativos monolíticos, como o Linux e o Windows, por aí fora, para um programa comunicar com o hardware, precisa de usar o kernel e precisa de usar chamadas de sistema. Neste caso, estas estruturas microkernel ou os microkernels, a forma que os vários serviços, pelo menos em user mode, têm para comunicar um com o outro, e penso que também para comunicar com os serviços que estejam em kernel mode, é através daquilo que nós chamamos de mensagens. No fundo, uma mensagem é simplesmente uma string, ok?
ok? Há de haver uma certa ordem da informação que tem que ir dentro dessa string, mas no fundo é enviar mensagens para um determinado canal e eventualmente os serviços que correm no outro lado interpretam essa mensagem, descodificam, executam o código que for preciso executar para resolver a invocação desse serviço e onde retornar a informação. E por fim, temos aquilo que nós chamamos a estrutura modular, que era muito usado num sistema operativo da antiga Sun, que foi a criadora do Java, que era o Solaris, em que a ideia é que havia um kernel central e todos os outros serviços necessitavam, ou vá lá, todos os outros serviços que corriam fora do kernel, portanto em user mode, ao fim e ao cabo, comunicavam apenas com esse kernel. Portanto, para terminar, em termos de sumário, é importante novamente salientar que os sistemas operativos, ao fim e ao cabo, devem fornecer serviços, ok? Portanto, os programas do utilizador não conseguem fazer nada com o computador, vá lá, com a parte hardware, se o sistema operativo, nomeadamente o kernel, não fornecer alguns serviços. Portanto, no nível mais baixo, nós falamos que os serviços são fornecidos através das chamadas de sistema ou APIs que eventualmente invocam chamadas de sistema. E no nível mais alto, estamos a falar já, se calhar, para os utilizadores finais, esses serviços são fornecidos através de interfaces gráficas ou através de terminais. Okay? Portanto, isto faz tudo parte do sistema operativo. Portanto, o sistema operativo é desde o kernel, okay, até esses serviços num nível mais elevado. Portanto, falamos que há vários tipos de serviços, gestão de processos, de fecheiros, por aí fora. E, por fim, também falamos das várias estruturas dos sistemas operativos. Isto para salientar que os sistemas operativos, no fundo, e especialmente hoje em dia, são programas complexos.